Olá, Teresa. Quero começar por agradecer a sua confiança no meu trabalho. Vamos então iniciar a sua consulta particular. Eu vou começar por falar na saída que está a ter agora na finalização do seu casamento, se vai continuar. Vamos ver as energias, se vai continuar as coisas a estarem tranquilas. Depois passamos para a energia da pessoa com quem se está a relacionar neste momento e depois fazemos uma breve referência à sua parte profissional, tá bom? Vamos então baixar a câmera para poder ver melhor aqui as cartas e a mesa de jogo. E eu vou então iniciar aqui com a energia de Teresa e Carlos, está bom? É interessante que o cálculo das datas de nascimento, a Teresa corresponde ao arcano maior do Imperador, que é um arcano com uma energia muito masculina, e sendo a Teresa do signo de Leão, então temos na energia da Teresa muito a parte masculina. O que eu achei interessante é que a energia do Carlos, o cálculo da data, dá a Imperatriz. Então temos imperador e imperatriz, mas com os papéis invertidos. A parte masculina está na Teresa, a parte feminina está no Carlos. Não sei se na relação a Teresa teve mais poder de decisão, se teve mais autoridade, entre aspas, comparativamente com o Carlos. A Teresa, melhor do que ninguém, pode tentar ver se isso fará sentido. No entanto, independentemente disso, existe na sua energia mais a parte yang, a parte masculina, e na energia do atual marido, a parte mais feminina, que é a imperatriz, está bom? Achei interessante porque é o casal com os papéis invertidos. Vamos então ver a energia geral de Carlos Manuel Oliveira Duarte nesta finalização do casamento com Teresa Maria Brito Fernandes. Carlos Manuel Oliveira Duarte. A energia do Carlos, a temperança, a energia da Teresa, a justiça, e a energia da situação, o julgamento. Então, a energia do Carlos aqui, a temperança, é uma energia pacífica, é aceitação, tá bom? A temperança, que fala de tempo, fala das coisas poderem demorar para solucionarem, para acontecer, fala de uma pessoa que pode ser um pouco parada, mas fala de aceitação e fala de perdão. Então, há esses aspectos a ser trabalhados no Carlos. Aceitar que as coisas terminaram, aceitar que as coisas aconteceram como aconteceram, aceitar se houver aqui algum tipo de mágoa, de ressentimento, o conseguir perdoar. Tá bom? Já a energia da Teresa está numa energia mais racional de justiça. A justiça fala da tomada de decisões, a justiça fala de verdade, a justiça tem uma espada que corta, não é? Então, através de decisões, eu estou numa atitude racional para cortar o que tiver de cortar. Mas parece-me que a Teresa está numa energia mais cortante comparativamente a Carlos. A temperança é alguém pacífico, ou se não está nessa energia de ser alguém pacífico, é alguém que tem uma tendência de vir a ficar. No entanto, temos aqui no meio o julgamento. O julgamento fala-me da renovação, da repetição de ciclos. Não sei se vocês já repetiram ciclos dentro desses anos de casamento em que acabaram e voltaram a tentar, passaram por várias fases com certeza, mas aqui tem um caixão, não é? Eu vou enterrar a relação acabou, a relação morreu. Mas o julgamento traz sempre aquela conotação do anjo que vem tocar a trombeta para uma ressurreição. Não é? Isto também pode implicar uma parte kármica deste relacionamento, porque temos cartas que me falam de destino e de espiritualidade, de propósito espiritual para o vosso encontro. Então eu acredito que alguma coisa tiveram para aprender com este relacionamento, tá bom? Vamos formar a pirâmide.
Carlos Manuel Oliveira Duarte, só mesmo para confirmar se vai continuar pacífico. Carlos Manuel Oliveira Duarte e Teresa Maria Brito Fernandes. Nove de espadas, cavaleiro de copas e 7 de espadas. Há aqui entre vocês já uma falta de abertura total, não é? Há o virar as costas e há uma preocupação aqui. Há um dormir mal à noite, ou da sua parte, ou da parte dele, ou da parte dos dois. Seja como for, há um sofrimento associado a um relacionamento que um dia teve sentimento, tá bom? E parece-me que ele tem sentimento por si, o seu atual marido, mesmo que não reconheça. Carlos Manuel Oliveira Duarte. Rei de paus. As de paus. Pagem de paus, tantos paus, tudo naipe de paus. 7 de paus, é tudo paus, tudo fogo. E as de espadas, uma carta de espadas, nenhuma de copas, corta com a rainha de espadas. A Teresa está numa energia cortante. Não sei o que é que aconteceu neste casamento, que você impôs limites, que você disse o basta. A rainha de espadas, ela mete sentimentos debaixo da sola do sapato, ela prioriza aquilo que é melhor para ela, tá bom? Não sei se já teve uma conversa frente a frente com ele. Provavelmente já, porque já estão em processo de separação, de divórcio, mas eu vejo que as suas ideias mudaram em relação a esta pessoa e a esta relação. E a forma como ele está a enxergar a própria Teresa, como o seu marido enxerga a Teresa, é uma mulher que está na luta da superação desta fase. É uma mulher que não desistiu de viver e é uma mulher que, em relação a ele, está à defesa. Está na defesa das suas convicções, daquilo que acredita que é o melhor para si. É? Temos aqui energia ou que já tiveram conversa ou que ainda poderão ter essa conversa. Da parte dele temos um rei de paus e um pajem de paus, a comunicação, a ação, também aquela parte de querer viver a minha liberdade, não é? Visto que estamos numa fase de separação. Mas ele tem o fogo. Ele, apesar de ser uma relação de longa data, a chama não apagou. A chama dele em relação à Teresa, mesmo que aparentemente esteja morto, porque temos ali um caixão. O tarot, ele vai ao inconsciente da pessoa, tá bom? Então ainda temos aqui uma chama acesa, uma vontade de falar, uma vontade de insistir, uma vontade de falar, uma vontade de insistir. Vamos compreender melhor com o baralho cigano. Você própria, no topo, tem um domínio. Eu sinto que da parte da Teresa há neste momento uma mulher, entre aspas, não me interprete mal, uma mulher masculina, uma mulher com poder de decisão, uma mulher que sabe o que quer. O barco. Os livros, a lua, a carta e a chave. Então, a mim parece-me, querida Teresa, a chave e o as de espadas e a carta, não é? E ainda vamos conversar para resolver assuntos que dizem respeito ao nosso casamento, a nós os dois como pessoas e a papéis, eventualmente, porque se estamos a tratar de um divórcio,
provavelmente há coisas a resolver a nível de partilhas, a nível de papéis, a nível de assinaturas, não é? Pode ser essa a questão. As de espadas com a chave é conseguir resolver, sim. É conseguir resolver, mas é importante falar de tudo, não é? Porque temos aqui um livro fechado. Então, vem-me aqui sensação de revelações, de dizer coisas que nunca dissemos. Ou isso já aconteceu, o ficar a saber algo um do outro que não sabiam, na matéria de coisas da vida particular ou até do interior da pessoa, porque a carta com o As de Espadas, tendo aqui um livro fechado, vem muita sensação de que aquilo que estava escondido, aquilo que eu não tinha acesso, eu vou ter uma clareza. Então, isto pode ser diretamente à outra pessoa que faz uma revelação, ou uma faceta da outra pessoa que eu fico a conhecer e que não conhecia, tanto de si para ele como dele para si, tá bom? Há aqui algo que é resolvido e nessa resolução há coisas que não eram de fácil acesso e que passam a ser. Pronto, ele no coração dele tem um fogo ainda por si, mesmo que não seja revelado porque está a livro fechado, portanto é um segredo. No entanto, na linha dele, é um homem que gradualmente está-se a afastar para viver a liberdade dele. Não é? O barco com a lua, eu estou a levar o meu barco para a noite. E na noite eu não consigo enxergar tão bem como quando é de dia. Então há falha na comunicação entre vocês os dois neste momento. Há falha de conversa, há falha de diálogo, não é? Há também um Carlos mais misterioso na forma de comunicar e o contrário também é verdade, não é? Mas a pergunta aqui foi se vai conseguir resolver de uma forma tranquila. Sim, vai haver necessidade de conversa. Temos aqui a carta de corte que é a cruz, juntamente com o julgamento, traz-me essa conotação espiritual, que não se encontraram por acaso, que existe aqui o fator aprendizado, ele tem a aprender consigo e você com ele. Não é? Hoje em dia você está uma mulher fechada, uma mulher que não revela tudo da sua vida nem do seu interior, no entanto, energia de diálogo. Vamos conversar, revelações vêm à tona, tanto na matéria de vocês como pessoas, como na matéria daquilo que têm que resolver entre vocês os dois para terminar de vez com o casamento, tá bom? Vamos complementar com este baralho de seu Zé, Carlos Manuel Oliveira do Arco. As coisas vão ser resolvidas pacificamente com este As de Espadas e esta chave? Vitória, o cão e mudanças de vida. Vai resolver. Tá bom? Com vitória, portanto, vai chegar a acordo, vai haver um acordo aí entre os dois, depois daquilo que tiverem para falar, ou se já falaram, se tiverem que acertar e limar mais algumas arestas, e finalmente viagens ou mudanças de vida, não é? O mudar de casa, o mudar de estado civil, não é? Portanto, vai haver mudanças na vida, portanto, para melhor, não é? Vamos chegar a acordo, vai ser resolvido, vai ser assinado, portanto tem perspectiva sim de vir a ser resolvido pacificamente, tá bom? Portanto, relativamente a Carlos foi esta a energia. Aqui parece-me que é o resolver a nível de documento, a nível de papel, não é? É o resolver a nível do que falta para resolver. A nível de continuidade da relação, apesar de termos aqui um julgamento e termos um As de Fogo no coração dele, não me parece que haja volta, pelo menos por agora, embora o julgamento fale sempre da renovação, mas traz-me a sensação que a própria Teresa quer renovar, mas consigo própria, quer renovar à parte desta pessoa,
não é? Vamos agora pegar na energia do Manuel Fernando e fazer exatamente a mesma coisa e ver o que é que podemos contar nesse relacionamento que mantém, segundo percebi, de uma forma não assumida, não é? O Manuel, o cálculo da data de nascimento do Manuel Fernando deu a justiça, não é? Alguém se calhar racional, alguém que pondera para tomar decisões e que muitas vezes pode ficar na indecisão. Manuel Fernando Jesus Franco e Teresa Maria Brito Fernandes. Curiosamente, são os dois do signo Touro. Portanto, é terra com fogo. O fogo na terra, ele faz com que a terra queime, não é? No entanto, a terra, se atirarmos terra para cima de uma labareda, também pode apagar esse fogo. Manuel Fernando Jesus Franco. O Mago. A Teresa, o Sol. A relação, o enforcado. Ele está numa energia de que está pronto para quê? Para a relação, para começar do zero, para um novo ciclo. Aqui a sua energia é uma energia de acolhimento de caminhos abertos. Portanto, tanto a energia de um como do outro é uma energia muito positiva, não é? Comunicação, identidade, caminho aberto para viver algo novo. No entanto, temos um enforcado no meio, temos a confusão. Temos o travamento da situação que está enforcada neste momento e que não está a deslanchar, não anda para a frente. Então, aquilo que a Teresa quer, por baixo do sol, nada pode ser escondido. Então, você quer uma relação assumida, não é? Quer, durante o dia, poder andar com ele para toda a gente ver sem precisar de andar escondida. Mas neste momento, isso não está a acontecer. Neste momento há um desconforto de parte a parte, não é? Há aqui uma sensação que não estão a viver a plenitude das coisas. Deixe-me complementar, visto que está a ter uma relação com ele, deixe-me complementar aqui com o tarot do amor. Manuel Fernando Jesus Franco e Teresa Maria Brito Fernandes. Zoar e aprender. Lua de mel. Atrair a sua alma gêmea. Então, parece que o caminho para conseguirem limar as arestas e ficarem juntos não é assim tão fácil como vocês gostariam. Da parte dele, Teresa, eu sinto que há um passado na vida dele que ele ainda tem que se resolver internamente. Talvez ainda não esteja totalmente resolvido. Eu não estou a dizer que ele tem sentimento por alguém, mas sabe aquelas pessoas que ainda têm necessidade de liberar um perdão? Que ainda guardam um peso, ainda guardam um ressentimento, não é? Então, certos ressentimentos que a pessoa transporta do passado pode condicionar a abertura total ou não dele para novas conquistas, para novos relacionamentos. Porque há aqui um peso que diz respeito ao passado. Por isso é que temos aqui a carta do aprendizado e do perdão, não é? Não sei se entre vocês já aconteceu algum desentendimento, alguma coisa que também seja necessário aprender ou perdoar. Tente adaptar ao que fizer sentido. Da sua parte, nós temos uma mulher que tem sentimento por ele. Temos aqui a imagem de um barco que me indica as mudanças a acontecer gradualmente, até mesmo a vontade de tirar uns dias com ele e de poder assumir a relação para toda a gente. E é uma lua, não é? E a lua, esta lua, não é uma lua de fel, é uma lua de mel, não é? É uma lua doce, não é? É uma lua cheia, uma lua doce, juntamente com um sol radioso que vem aquecer o meu coração e que me traz alegria de viver, não é? Isto vem-me à imagem
a vontade de tirarem uns dias, de passear, de passarem um tempo juntos a namorar. Portanto, tem aqui essa vontade e a vontade de navegar por águas mais tranquilas. No entanto, energia central, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé, eu tenho de fazer orações, eu tenho que pedir a Deus, aos anjos, aos mentores, de que seja possível a solução de todos os entraves para que esta relação se possa manifestar de uma forma normal, de uma forma assumida. Então é importante aqui que intencione a nível de pensamentos se realmente é isto que quer, e parece-me que sim. É importante aqui que tenha conhecimento do que significa o poder que nós temos sobre os nossos pensamentos. Porque quando temos uma bola de neve de pensamento negativo, nós só vamos atrair negatividade para a nossa vida. Então não adianta o vitimismo, daquilo que me aconteceu, do estado em que está a minha vida neste momento. Não, nós temos que nos responsabilizar pelo ponto de vida em que nós estamos neste momento, porque se lá estamos foi porque deixamos que nós próprios fôssemos lá parar, e a confusão que existe neste momento, eu tenho que ter capacidade de olhar para a situação e para a realidade num outro ângulo, num outro prisma. Eu tenho de compreender o que é que eu tenho que aprender com tudo isto, com tudo o que se está a passar nesta fase de transição, não é? Entre o antigo casamento e este relacionamento. Porque aqui há uma forte conexão. Temos Sol, temos Lua e temos uma carta que me fala de conexão, não é? Tem ali as palavras alma gêmea, não significa que realmente o seja, mas são cartas que me revelam que aqui existe uma forte conexão, então associado a um sofrimento por as coisas não acontecerem com a fluidez que eu gostaria, porque temos aqui um travamento. Vamos tentar compreender melhor a nível do Manuel. Manuel está a vibrar o mago. O mago também é uma pessoa que gosta de fazer por ele, tá bom? É uma pessoa que não gosta que tomem as decisões por ele. Tem o seu próprio orgulho. Manuel Fernando, Jesus Franco e Teresa Maria Brito Fernandes. Pagem de ouros, o carro e o Papa. As cartas de corte são cartas que me falam de relacionamento, mas vamos ver. 3 de ouros, As de ouros, Dez de ouros, tanto ouro. A morte. E a papisa. O sentimento dele por si é concreto, é real. Eu não sei se ele é uma pessoa mais materialista, mais voltada ao trabalho, porque temos aqui muitas cartas de ouros, mas as de ouros no coração dele. Ele gostaria de uma oportunidade real consigo, mas ele sabe na cabeça dele que para ter essa oportunidade real tem que haver aqui uma transição de ciclo no vosso relacionamento. Tem que haver cortes. Tem que haver cortes nas vossas vidas. Incluindo, ele sabe que a própria Teresa tem que fazer cortes na vida. A maneira dele enxergar a Teresa, que é uma mulher para ter uma constituição familiar, para ter uma certeza, tá bom? Para ter uma segurança, uma estrutura. Mas depois finaliza aqui com a papisa. A papisa vem-me falar de aprendizado, de que nesta relação vocês estão a aprender alguma coisa um com o outro, mas também vem-me falar de boca calada, não é? Como se não houvesse uma comunicação clara, não é? Será que a Teresa neste momento
Está mais misteriosa perante ele? Não fala tanto? Não se expressa tanto? Está-se a conectar mais com a espiritualidade? Está-se a valorizar mais como mulher? Está a aumentar o seu amor próprio? Porque temos aqui, no meio, o enforcado com a morte. Isto é uma espécie de afastamento também entre vocês, não é? E depois há coisas por dizer que ficam na garganta. É essa a sensação que me traz. Há aqui uma falta de realização total. E existe uma dor, porque a carta de corte é um 3 de espadas. Deixe-me perguntar aqui, antes de pôr o baralho cigano. Manuel Fernandes Jesus Franco tem outra pessoa para além da Teresa na vida dele? Manuel Fernandes Jesus Franco tem outra pessoa? Três de paus, a estrela, cavaleiro de espadas. Existe uma terceira energia do passado. O que é que eu falei aqui? Existe aqui algo para perdoar, que ainda não está completamente liberado, completamente cortado. É como se ele tivesse algo mal resolvido com alguém do passado. A estrela fala de passado e vai exatamente de encontro àquilo que lhe tinha dito, só mesmo com a energia geral. Manuel Fernandes Jesus Franco, esta pessoa do passado, esta influência do passado, faz parte da vida dele neste momento, a nível de encontro, de relação. Manuel Fernandes Jesus Franco, a torre, o 4 de copas e o sol. Foi algo que ruiu, foi algo que já acabou. Tá bom? Esta pessoa do passado na vida dele foi uma relação que foi finalizada, mas da parte deste homem, do Manuel Fernando, há como se ele estivesse mal resolvido. Há coisas para perdoar, há coisas, aprendizados para tirar que se calhar ainda não foram retirados na totalidade. Então eu não vejo ele a fazer vida com ninguém ou a ter um relacionamento neste momento com ninguém. Eu vejo é um passado interior mal resolvido. Tá bom? Portanto, há questões do passado do Manuel, emocionais principalmente, que estão mal resolvidas no seu interior. E é como se houvesse da parte dele ainda o desejo de ter tipo um. Não é ajuste de contas. Não sei se posso aplicar a palavra ajuste de contas, mas pelo menos ter a oportunidade de voltar a falar com essa pessoa, compreende? Porque internamente eu ainda estou mal resolvido, talvez tenha sido uma finalização que na altura correu feio, não é? E portanto ficou aquele desejo de falar, de resolver, de explicar melhor, digamos assim, tá bom? Portanto, não estou a ver. Portanto, a parte que ele esconde poderá ser essa. Não estou a ver neste momento uma relação com outra pessoa. Vamos complementar com o baralho cigano. Manuel Fernando Jesus Franco. O Teresa Maria Dito Fernandes. E na vossa comunicação devia de haver mais clareza. Há aí uma falha qualquer na abertura ao comunicar. Uma foice, os caminhos, a casa,
âncora, morte e renascimento com as cegonhas e o chicote. Então, sou-lhe franca, há dúvidas? Há dúvidas. Ele é um homem, parece-me que é muito focado no trabalho, objetivos materiais, objetivos profissionais, talvez. A parte mais matéria da vida. É muito importante para ele a estabilidade. A Teresa provoca-lhe essa sensação de refúgio, de casa, de estrutura, de segurança. Portanto, ele não tem dúvidas em relação à segurança que você provoca. Mas a sensação que me traz aqui é que para transitarem para este novo ciclo, não é? Que a cegonha ela vem na estação certa, ela não está presente o ano todo, então para transitarem para este novo ciclo de vez, pode haver aqui um processo que demora algum tempo e que implica até alturas em que tem algum afastamento com falha de comunicação. Tá bom? Porque morte com papisa é o silêncio, ou mesmo se estiverem juntos, é não falar abertamente. Não é? Então há decisões a serem tomadas. Não é? Ele pensa o quê? Ele pensa em fazer a parte dele através de decisões a serem tomadas e sabe que tem que ser para uma estrutura, é para ter um relacionamento sério. Não é? É alguém que pretende insistir, pretende. O único problema que eu estou a ver aqui é realmente a comunicação. É como se houvesse um buraco entre os dois. Não há uma liga completa, apesar de haver conexão. Não é? A nível humano, a nível de entendimento entre sentimento, a parte mental e até mesmo conexão espiritual, deveria de haver mais unha e carne. Não é? E há aqui um certo mistério. Há aqui um certo silêncio, há aqui momentos de corte. Temos a foice e temos a morte, que também tem uma foice. Então, os cortes, as transformações que eu tenho que fazer, cada um na sua vida particular, também pode implicar aqui momentos em que existe um corte entre os dois, em que estão mais afastados. No entanto, está lá a conexão. Eu sinto que da sua parte, a Teresa neste momento está uma mulher mais calada, talvez. Está mais observadora e a falar menos, digamos assim, não é? Vamos tirar aqui com este baralho cigano, Manuel Fernando Jesus Franco. E Teresa Maria Brito Fernandes. Deixe-me ver as intenções e o que realmente ele poderá fazer. Intenções de Manuel Fernando, ele próprio e o navio, ou seja, os meus interesses contam. É um homem racional, é um homem que se prioriza. No entanto, este homem ele tem uma flor na mão, que já mostra aquele lado mais sensível. Mesmo que seja uma pessoa não tão romântica, já mostra aquele lado da flor, o florescer, digamos assim. E pode haver aqui, a intenção, são mudanças graduais no vosso relacionamento. O barco, ele não é uma mudança repentina. Ele vai se aproximando gradualmente, mas também se afasta. Porque o barco, ele oscila por cima do mar. Tem as ondas e ele vai oscilando, não é? E se observar o barco ao longe, em alto mar, ele está sempre a andar, mas parece que está parado, se o virmos da margem, não é? Então é aquela situação devagar, quase parado, no entanto, devagar, mas sempre, ou seja, nunca para. Então, há mudanças. É um homem que quer mudanças, mas vamos ver em que sentido a nível de atitudes. Pode ser um homem ansioso também. O número 3 fala-me de comunicação. Em que sentido? Aliança. E a própria Teresa. Uma aliança com a Teresa.
E outra vez as cegonhas, não é? A cegonha que vem na estação certa. Então há aqui esta questão dos meses, de esperar pela estação em que vem a cegonha para poder renascer. A cegonha, ela traz o renascimento com ela, não é? Então, apesar de poder haver aí oscilações do vai e do vem, ou de momentos em que ficam mais calados e a comunicação não é tão perceptível, é um homem que pretende o anel, a aliança e a própria Teresa, não é? Agora, eu sinto que talvez a Teresa esteja aqui numa energia um pouco mais caladinha, um pouco num processo também de se valorizar mais. Se não estiver nessa energia, então pode ser um conselho do tarot para si. É importante que se valorize, é importante que reconheça que a própria Teresa tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, então a principal aliança é consigo própria, apesar de eu notar que também quer uma aliança com ele. Não é? Só que ele é um homem que, apesar de querer e quer, e essas mudanças vêm gradualmente, às vezes você pode sentir que ele é um pouco focado nos interesses dele apenas. Então isso, para uma mulher, dependendo das suas características, pode causar alguma frustração. Tá bom? É apenas esse pequeno lembrete, não é? Temos um barco aqui, temos um barco acolá, portanto o barco ele vem gradualmente com o tempo, não é? Pode estar aqui um período que o barco está ancorado e o barco quando está ancorado ele não anda? E há necessidade de desancorar? Sim, mas há uma tendência de vir a desancorar com o tempo. Apesar de você sentir durante o processo que parece que as coisas não andam ou que existe mesmo um afastamento entre os dois. Tá bom? É esta a energia. Dá-me a entender que da parte dele, como já tínhamos dito, há aí uma situação mal resolvida no interior dele a respeito do passado e que talvez ele não fale, não é? Ele tem que ficar, ele tem com o tempo que se resolver, tem que liberar o perdão, tem que aprender com a experiência, tem que haver aqui uma libertação total de energias que ainda o condicionam e que dizem respeito ao seu passado. Tá bom? É uma pessoa talvez com uma personalidade forte, vincada, é uma pessoa que sabe, não é? Que gosta, por outras palavras, que gosta de fazer as coisas à maneira dele, talvez. Não sei em que sentido é que isso pode provocar algum tipo de atrito entre vocês, porque o chicote, de alguma maneira, também pode falar de conflito, de alguma discussão. Então, cuidado com a forma como querem melhorar a comunicação para não correrem o risco de discutir. Tá bom? Porque chicote e urso é o querer também ter a minha razão, eu tenho o meu orgulho, o mago, ele é orgulhoso, então o bater, não é? O frente a frente de dar choque. Cuidado nesse sentido, tá bom? Vamos passar agora, penso que nesta parte, relativamente ao Manuel, ficou esclarecido. E a Teresa pediu-me também para falar da vida profissional. Não é? Vamos então dar aqui uma pequena referência. À parte profissional. Eu vou usar o tarot. Portanto, Teresa Maria Brito Fernandes, 29/7, namorados. Decisões a fazer. Não sei se tem mais do que um trabalho. Se não tiver mais do que um trabalho, é uma possibilidade, não é? Ou se algum dia já teve mais do que um fundo de rendimento. Esta carta traz essa ideia, tá bom? Há dois lados. Há a possibilidade de, em paralelo, ter duas atividades, por exemplo, ou ter mais do que uma opção de ganhar dinheiro. Portanto, não sei se isso já existe ou se é uma ideia que o tarot está a dar neste momento. Existe aqui uma dificuldade financeira, talvez, não é?
A paixão por aquilo que eu faço. É importante eu entregar-me à minha profissão com paixão. Acontecimentos na sua profissão, tá bom? As coisas a acontecer. Rei de Ouros é muito positivo. É uma estrutura a nível profissional e financeiro. Então depende de mim movimento, depende de mim tomar decisões para conquistar uma estrutura, uma estabilidade financeira. E se a Teresa não tiver medo, tomar essas decisões e movimentar-se, porque temos aqui, se vir a carta, temos ali umas grades. Então há alguma coisa aqui que aprende para conseguir a plena prosperidade. E aquilo que aprende talvez seja a noção de que tem que ser livre a tomar decisões e que as decisões passam por si. E mais uma vez vem dizer, pode ter mais do que um trabalho ou mais do que um fundo de renda. 2 de paus é a dúvida, a decisão a ser tomada. Eu tenho uma decisão para tomar, eu preciso de tomar uma decisão, mas eu estou apenas com os planos na gaveta. 2 de copas. Não abandone os seus projetos. Ideias que tem na sua cabeça, projetos que tem na gaveta, não abandone. Ação, vá atrás deles para colocar em prática. Porque se você tiver essa coragem e fizer por onde, vêm mudanças a nível profissional, Teresa. 7 de espadas. Não seja ladrão daquilo que você quer. Não roube a paixão que deve ter na sua profissão. Ou não deixe que ninguém roube. Não se deixe ser roubada. Nem em termos de criatividade, dedicação, o poder das suas decisões, nem em termos de dinheiro, nem em termos de tempo. O tempo. Eu não vou deixar que me roubem o tempo, os objetivos. Eu não vou deixar que os outros me impeçam de agir e de tomar decisões. Eu não me vou roubar a mim própria. Eu não vou abandonar aquilo que eu tanto gostaria de alcançar a nível profissional e financeiro. Porque eu posso atingir uma estabilidade muito grande, mas eu tenho receio, eu tenho medo. Tenho que tomar decisões, talvez tenha que abdicar de alguma coisa, ou porque há movimento, e há um movimento que depende da Teresa transpor uma barreira. E para transpor essa barreira tem que perder o medo. Pode ser uma escolha entre 2 situações, pode ser o adicionar um trabalho ao trabalho que já tem, mas aqui o que pede é para não abandonar a ideia, o projeto. Diana, mas eu não tenho ideias. Tem. Até tem mais do que uma. Então encontre-se consigo própria para perceber quais são. É importante que goste do que está a fazer, tá bom? É importante também que seja lá qual for o trabalho, o negócio em que se meta, que tenha cautela, não é? Que haja de uma maneira racional e que tenha cautela nas parcerias com quem faz aliança, quer sejam patrões, colegas, sócios, seja o que for. Tá bom? Mas vai ter uma vitória. Rei de Ouros é extremamente positivo. O barco, as mudanças. Mas a oscilação, o que é que eu faço, o que é que eu escolho, não demora, não é? A vir essas mudanças, a vir movimento, a chave para resolver qualquer tipo de aprisionamento a um contrato, de falta de prosperidade financeira, vem aí a chave
para destrancar, tem que ser esperta para tomar decisões e ter cuidado, seja lá qual for o ambiente de trabalho que tenha, ter cuidado em não dar a saber a toda a gente aquilo que você quer para si. Nem toda a gente precisa de saber da nossa vida. A libertação e a comunicação na área profissional, ou seja, eu vou resgatar aquilo que eu quero, os meus objetivos, e o dinheiro, mas cuidado para não ser trapaceada e roubada. Não sei porquê está a vir aqui esse conselho e a vitória. Tá bom? Cuidado na assinatura dos contratos, ler mais do que uma vez antes de assinar. E cuidado com aquilo que dá a saber, a colegas, a seja quem for. Aqui pede para tomar as decisões com astúcia, com esperteza e visando aquilo que é melhor para si. Então eu vejo aqui mudanças graduais. Estas mudanças podem ser ao longo dos meses, não é? Apesar do 8 de paus ser uma carta muito rápida, temos aqui uma barreira, não é? Então esta rapidez também depende da minha capacidade de tomar decisões, não é? Porque temos o livre-arbítrio. A Teresa pode escolher tomar ou não tomar. Então depende de mim. Esta rapidez do 8 de paus depende de mim para tomar as decisões. Mas tome decisões consciente daquilo que está a fazer. Decisões que só você é que tem que perceber o que é que faz sentido, porque há mudanças para vir. Eu tenho que escolher entre dois lados. Eu tenho que optar por adicionar uma atividade, um trabalho, à atividade que eu já tenho. Também temos essa opção de ter mais do que um trabalho, se fizer sentido. E saber gerir o meu tempo. Aqui só pede para não abandonar qualquer vontade, qualquer ideia que a Teresa tenha a nível profissional, só por uma questão de não ser capaz, de achar que não é capaz. Porque é capaz. E para ficar de paz consigo própria, tem que fazer, que é para acreditar que é capaz. Tá bom? Então eu vejo dinheiro. Com o passar dos meses e depois de decisões tomadas, decisões essas que eu não preciso de andar a fofocar e a contar a ninguém, porque ninguém precisa de saber, vêm soluções para a minha vida financeira. Cuidado, boca calada, só mesmo o imprescindível, aquelas pessoas que têm que saber e mais ninguém. Cuidado para não lhe roubarem brilho, cuidado para não lhe roubarem as ideias, não é? Vamos supor que trabalha numa equipa e que tem ideias para o trabalho e vem o outro, espertinho, e quer ficar com a sua ideia. Ou mesmo a nível de dinheiro, não precisa dar a saber aquilo que ganha. Cuidado com roubo, ou de tempo, ou de dinheiro, ou de ideias. Tente adaptar ao que fizer sentido e liberte-se de medo. Ao assinar papéis, ler mais do que uma vez antes de assinar. Ao longo dos meses vêm mudanças para destrancar caminho que depende de decisões suas. Tá bom? Portanto, seja astuta, seja esperta nesse sentido. Perguntou-me a nível de casa. Vamos ver então. Está na casa da sua irmã e eu vou perguntar se Teresa Maria Brito Fernandes, brevemente, o tarot a tiragem é válida dentro de 6 meses até 1 ano, tá bom? Então, se brevemente Teresa Maria Brito Fernandes vai ter a sua casa. Teresa Maria Brito Fernandes vai conseguir a sua casa. O diabo, ambição, não é? O diabo ele não desiste. Deixe-me complementar aqui.
com o cigano. Teresa Maria Brito Fernandes vai ter a sua casa. Mais uma vez, pensar antes de agir como é que eu vou fazer as coisas. As flores, a estrela, a carta, a raposa, cavaleiro mensageiro e o caixão. Vai haver aqui uma finalização, sim, de ciclo. O diabo, ele traz aquele fogo de arriscar, não é? Arriscar. O fogo de fazer acontecer e, embora possa não ser já amanhã, já no próximo mês, porque há aqui, a estrela traz aquela coisa de, ao longo do tempo, vai-me surgir oportunidades, sim, que eu vou saber analisar de uma forma racional se realmente estas propostas de casa são ideais para mim. Mas eu vejo aqui o contrato, ou de arrendamento, ou de compra, tento adaptar ao que fizer sentido. Eu vejo assinatura e movimentação, cavaleiro mensageiro. Portanto, vai haver aqui movimentação a nível de propostas, ou de arrendamento, ou de compra, a nível de casa. E aqui pede para arriscar a sorte, não é? O diabo, ele está pronto para qualquer tipo de negócio, ele é ambicioso, ele tem o impulso de correr atrás daquilo que ele quer, não é? Então é isso que vai acontecer, o julgar com as propostas, o julgar com a vida a nível de imobiliária, digamos assim. Eu vou avaliar, não é? Qual a proposta melhor para mim, porque vem proposta. Se você procurar, e a raposa procura, não é? A raposa é astuta, ela vigia as propostas do mercado e depois, quando encontra o contrato certo, ela assina. E nessa assinatura vem o caixão. Eu enterro um ciclo na minha vida, que neste caso é estar a viver na casa da irmã, não é? Eu enterro essa fase e eu vou em busca de algo que é para mim, ou arrendado ou comprado, e eu vou arriscar. Portanto, o aparecer, o surgimento da oportunidade de ter a sua casa vem com o passar dos meses, do tempo, pode estar associado, sim, a algum desenvolvimento na sua vida profissional. Não se esqueça que tínhamos aqui um rei de ouros, não é? Que me fala numa estabilidade maior para o futuro. Então, isso pode acontecer a par dessa recuperação a nível profissional e financeiro. Tá bom, querida? Cuidado com a ambição desmedida, porque a carta do diabo às vezes pode pecar. Ambição é positivo, mas quando se torna desmedida já é prejudicial, não é? No entanto, movimento em que eu vou tomar as minhas decisões e vou avaliar qual o contrato melhor para mim a nível de casa. A partir daí, eu coloco um ponto final num ciclo da minha vida, eu saio de casa da minha irmã e eu assino contrato para a minha própria casa. É uma energia que me fala de tempo, talvez de meses, para isso poder acontecer. Mas também depende da sua busca, não é? Da estratégia, de andar a ver aqui e ali e de comparar propostas, não é? Não se vai meter na primeira que aparece. Convém fazer uma análise de mercado das casas, comparar propostas e ver o que é que lhe pode compensar mais. Tá bom, Teresa? Para finalizar, que estamos quase mesmo no fim, eu vou fazer aqui para a própria Teresa uma energia de conselho para si. Vamos ver aqui com os dados. Teresa Maria Brito Fernandes, 29/7/1975. Nó do Norte, propósito de vida. Propósito de vida que saiu aqui. Deixe-me ver o planeta. Marte, ação. Tem que ter ação, tem que agir. Pegue nesse fogo de leão. O fogo é iniciativa e agir.
tá bom? E o agir pode passar por ambiente familiar e pelas minhas emoções, porque caranguejo, ele apela às emoções, à família, à ação a nível das minhas emoções. Cuidado para não andar para trás como o caranguejo, não é? Não sei se gosta de viajar, mas se gostar de viajar, é uma opção para si. É algo que lhe vai fazer bem. E também aprofundar a sua espiritualidade, a sua autodescoberta, para conseguir compreender qual é o seu propósito de vida, Teresa. Deixe-me ver aqui com o tarot de Osho. Teresa Maria Brito Fernandes. Confiança em si própria para poder voar. O que é que o meu coração pede? Porque a minha ação tem de ir de encontro àquilo que o meu coração pede. Embora tenha que ser uma ação racional com os pés na terra. Mas eu tenho que voar. E voar passa por ganhar consciência que eu tenho asas. Então, eu quando tomo consciência que tenho asas, eu quero colocá-las em prática, a trabalhar, a bater. E eu vou voar rumo ao que o meu coração pede. Confiança em mim própria. Eu tenho também que ter fé. Que Deus não me vai deixar cair. Porque parece aqui que a personagem vai num precipício, não é? Mas eu tenho que ter fé que não vou dar com a cara no chão. Porque Deus vai sustentar o meu próprio voo. Receptividade, estar aberta a novas ideias. Fala muito aqui de emoções, de fazer aquilo que eu gosto, de estar com as pessoas que eu gosto, não é? De me encontrar a mim própria no interior do meu coração, o cuidar de mim, mais copas na minha vida, o cuidar de mim, o compreender que nem toda a gente que eu gosto é igual a mim humanamente falando, mas isso não significa que não nos possamos integrar, não é? Veja aqui duas árvores de cor completamente diferente, mas que se integram na perfeição. Então, aproveitar a diferença do outro para aprender também. Porque a minha realidade não é única e eu aprendo com a realidade também do outro integrada em mim. E vai experienciar, através de uma coragem, vai ter aqui experiências novas, vai conseguir até viver o amor mais lá para a frente, de uma forma emocionalmente mais satisfatória. Isso passa, Teresa, por ter uma nova visão do que significa amar. Por ter uma nova visão do que significa a palavra amor. Porque amar não é sinónimo de sofrimento. Aqui pede para ressignificar talvez até experiências do passado, porque tem vindo a carregar consigo uma exaustão, um cansaço. E tudo aquilo que provocou cansaço na sua vida e que pode passar pela influência das diferenças dos outros, eu tenho que dar um novo significado a essa experiência. Eu tenho que sair do buraco negro, porque há muito para viver lá fora, nas cores do céu, nas cores da natureza. Então vamos sair desta escuridão e deste cansaço. E parar de me comparar com os outros e com a vida dos outros. Diana, mas eu não me comparo com ninguém. O tarot, ele vai buscar o inconsciente. Então, há sim aqui um complexo de inferioridade em relação a alguma coisa que diz respeito a si própria. Então, a grama do vizinho às vezes parece mais verde do que a minha, mas é uma grama, uma relva, que é falsa. São aqueles tapetes falsos, não é? Então, é importante que tenha consciência que tem que se concentrar na sua vida e que não se pode preocupar com a opinião alheia. A sua vida só a você diz respeito, porque ninguém tem o direito, ninguém que
que não tenha uma conexão forte consigo, ninguém tem o direito de opinar. Tá bom? Só você sabe as suas dores, os seus cansaços, os seus sofrimentos e os seus karmas. Só você sabe onde é que o calo aperta. Portanto, você é que calçou o sapato da sua jornada, você é que sabe onde é que aperta e você é que sabe onde é que quer descalçar e quando é que quer descalçar. Então, eu deixo de ir a pé porque já me dói o calo e eu coloco as asas a funcionar e eu inicio o meu voo, o meu novo voo. Eu vou conseguir atingir novas planícies através de uma mudança da minha forma de encarar a mim própria, a realidade que eu vivo, o meu passado e até os outros. Tá bom? Foi esta a leitura, minha querida. Iniciativa para si, coragem, ação, tomada de decisões e confiança no seu caminho. Tá bom? Um beijinho grande, espero que tenha feito sentido esta leitura. Depois diga-me no privado se realmente bateu com a sua expectativa. Um beijinho grande e até uma próxima consulta. Fique bem.